Olá, eu sou Manuel Ferreira. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Jornada da Fé. Eu os convido para observarmos os lírios dos campos e toda a sua beleza e encantamento. Aproveitamos o passeio e observemos também os pássaros do céu, pulando de galho em galho de uma árvore a outra, sem um pingo de preocupação com o futuro, com o dia de amanhã. O que comerão? Será que poderão passar frio? Nesse áudio eu falarei sobre as preocupações do dia a dia, sobre o desejo que temos de sempre querer mais, em acumular riquezas, como se fôssemos viver aqui nessa terra para sempre. Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de lhes pedir, por gentileza, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, dê o seu joinha, faça comentários e mencione algum versículo da Bíblia que teve algum significado especial para você. Estamos só de passagem por esse mundo. Essa é uma verdade que ninguém discute, pois é fato que a média de vida dos brasileiros hoje, de acordo com o IBGE, é de aproximadamente 77 anos. A pessoa que mais viveu no mundo, registrada oficialmente, viveu 122 anos. Quando comparamos esse tempo com a eternidade, é algo insignificante, se tratando de um tempo de vida eterno, que nunca terminará. Parece até fantasia, um filme de ficção, quando falamos da eternidade. Mas a eternidade, ou viver eternamente, é algo que está registrado na Bíblia Sagrada e é, sem sombra de dúvida, o objetivo de todo cristão. Existem inúmeros versículos que nos falam sobre a eternidade, mas eu gostaria que, por gentileza, você acompanhasse a leitura do que está registrado em João, capítulo 6, do versículo 27 ao 29. Abram as suas Bíblias e acompanhem a leitura comigo. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Enquanto vivemos nesse mundo, é natural que desejemos ter as coisas, como a comida, roupas e abrigo, e até ser próspero, pois essas coisas são necessárias para a nossa sobrevivência. Desejar em excesso e nunca se satisfazer com nada, vivendo a vida como se fosse viver para sempre aqui na Terra, isso que é estranho, afinal não vamos viver aqui para sempre. Pessoas que nunca se satisfazem, querem sempre mais. Pede a Deus por um emprego para ganhar o seu pão. Depois, já querem arrumar um segundo emprego para ganhar um pouquinho mais. E depois um terceiro, pensando em guardar para uma possível aposentadoria. E quando finalmente se aposentam, continuam trabalhando para se aposentar mais tarde com uma renda maior. Por gentileza, abram as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, do versículo 12 ao 23, e acompanhem a leitura comigo. E disse-lhes um da multidão, Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores,
e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Muitos vivem suas vidas como se fossem ficar aqui para sempre. Esquece que somos peregrinos em terra estranha, que estamos aqui só de passagem e que em breve partiremos para a eternidade. Uns partem assim que chegam, outros demoram um pouquinho mais. Já tem aqueles que ficam aqui por muitos anos, mas todos nós um dia vamos partir. Não sabemos quando se dará essa partida, nem o dia e nem a hora. Às vezes achamos que tal pessoa já está partindo quando analisamos a sua idade ou a sua saúde. Mas às vezes a pessoa não fica e quem menos esperamos parte, pois só Deus sabe o dia da partida de cada um. Por gentileza, abram as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, e acompanhem a leitura comigo. Amados, peço-vos, como a peregrinos e frasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. A ganância por sempre querer mais, o desejo por possuir e acumular bens materiais, a sensação de poder, faz com que muitos vivam suas vidas ociosos e preocupados, sempre preocupados com o dia seguinte, com a queda do dólar, com a queda de suas ações na bolsa de valores, preocupados com os ladrões que podem roubar aquilo que eles demoraram anos para conseguir. Quando o homem deixa de lado as coisas de Deus e se dedica apenas a buscar bens materiais, não importa o quanto ele tenha, ele nunca vai se satisfazer, pois seu prazer é acumular coisas, como se quisesse preencher um vazio que nada preenche. Não importa o que ele faça, não importa quantos amores ele arrume, nem que seus filhos sejam os mais bem-sucedidos, que sua casa seja a mais linda e cara da cidade, que possa pagar o melhor plano de saúde, nada vai preencher esse vazio da ausência de Deus em sua vida. Por gentileza, abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 34, e acompanhem a leitura comigo. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A cadeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta.
Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vosso vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Nosso Senhor Jesus Cristo foi perfeito em tudo, quando disse que ninguém pode servir a dois senhores, pois amaria um e desprezaria o outro. Quando ele usa o termo mamon, ele se refere não só a dinheiro, mas todos os bens terrenos que atribuímos algum valor. Deus, ele sabe de todas as nossas necessidades e sabe que precisamos de todas essas coisas. Hoje, infelizmente, acontece em muitas denominações religiosas o movimento contrário às palavras de Jesus, que é a famosa busca pela prosperidade, o anseio por sempre querer mais. Não importa o quanto tenha, o desejo por mais nunca terminará. Apesar de estarem supostamente dentro de uma igreja, não se atentam para as palavras de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.